Alguma reclamação, sugestão? Fala um pouco mais alto, professora. Sim, Lilian. A Lilian da biologia? É você, né, Lilian? Aquela tipo assim, não é ela? É, né? A Uchoa Lima? É ela. Fala um pouco mais alto. Tudo bem? Eu falo. Tá me ouvindo agora? Certo? Tudo certo. Sim, tá dando de ouvir bem. Então, bora. Bora que tempo é dinheiro, né? Tô brincando. Vou colocar aqui. Tá. Tá muito rápido, vocês querem que eu fale um pouco mais devagar? Vocês não falam nada, eu fico me sentindo assim, tipo, será que tá tudo bem? Não, professor, acho que quanto à velocidade tá tudo bem, mas acho que a gente fica tipo, o que tá acontecendo? Poxa, é dessa forma, o que está acontecendo? Eu te explico, você está na lei da termodinâmica. O seu cérebro está tentando passar espontaneamente dentro daquela muita informação para onde tem menos informação. Então, vocês querem fugir disso, né? Naturalmente, espontaneamente, vocês querem fugir desse excesso de informação pela segunda lei da termodinâmica para onde tem menos informação. E aí, o que você tem que fazer? Tem que trabalhar, gastar energia para se manter concentrado na aula e não reprovar. Não é isso? Acertei? Querer, a gente quer aprender tudo, né? Só que é tão difícil. Mas é assim mesmo, olha. Pensem assim, a dificuldade é do mesmo tamanho da facilidade. Depende do ponto de vista que vocês olham. Professora, a senhora pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Posso sim. Estou falando. Oi, fofinha. Beijos. Então vamos lá. Essa forma de. Tá gravando, né? Eu tô gravando? Eu não lembro se eu cliquei lá em Sim. Então, essa forma, essa transformação. Tá alto agora? Tô falando alto? Tá alto? Estão entendendo o que eu tô falando? Tá melhor. Tá Sim. ótimo. Tá ótimo. Vamos lá, galera. Então, você tem lá energia organizada, mais o ar entrando, sendo transformado dentro do organismo, e isso gerando trabalho e movimento. E aí você vê a questão da energia, liberando aquela energia térmica, é o que esse processo é o que, no caso que obedece à primeira e a segunda lei da termodinâmica, é o que vai causar o nosso envelhecimento, como eu acabei de falar. Então, com o tempo, todo esse trabalho, todo esse movimento, ele vai desacelerando, o nosso metabolismo vai... O que é desacelerar o metabolismo? Geralmente, quando o metabolismo energético ele vai desacelerando, é justamente porque algumas enzimas já estão velhas, tem mais dificuldade de ser reposta. Então, o atrito é justamente o atrito entre as moléculas e os átomos. A liberação de calor, ou seja, pelo fato da gente não conseguir usar a energia degradada que é liberada dentro do metabolismo, é que a gente envelhece. Justamente por isso. Então, quando você é criança, o seu metabolismo está extremamente acelerado, tu consegue absorver e produzir uma quantidade muito maior da energia boa, né? Porque quanto mais você vai envelhecendo, você vai engordar, tem mais dificuldade de emagrecer justamente por causa dessa desaceleração do metabolismo. Então, o que acontece? Por isso que a gente tem que se alimentar, quando as pessoas são mais velhas, de alimentos que auxiliam nessa aceleração, que auxiliam nessa reposição de certas substâncias que a gente já não produz ou não transforma com mais facilidade. Então, existem duas leis para a gente conseguir a nossa fonte da juventude, né? Tentar evitar liberar energia degradada, porque a energia degradada ela também degrada o sistema. Então, absorver a mais quantidade de energia durante as transformações energéticas e também está associado ao telômero, né? Lá dos cromossomos. Então, lá no telômero tem uma proteína que ela não é reposta, então ela vai diminuindo e causa uma série de doenças. Produção de radicais.
A produção de radicais livres está associada a esse excesso de energia diminuída que vai aumentando no nosso organismo. Então, isso gera uma série de transformações químicas e bioquímicas no nosso corpo que vai acarretando em doenças, principalmente os cânceres da vida, né? Já estão associados a essa questão da liberação de radicais livres, parada cardíaca, AVC, todos esses processos, né, que vão causar entropia, esse excesso de entropia no nosso organismo. Funciona como uma fogueira. Então, você tem lá o tronco jovem, vivo, cheio de lignina, né, e de matéria orgânica, e aí, então, você começa a transformar essa madeira em combustível, né, em movimento, a trabalhar. Mas quando essa madeira ela vai sendo consumida, o que é liberado são as cinzas. A gente não consegue pegar as cinzas de volta e formar a madeira outra vez. É mais ou menos assim que funciona o nosso organismo. Tá? Então, cada mudança aparece como uma espécie de energia degradada, incapaz de realizar trabalho. Como a gente falou, isso é chamado de entropia. A entropia do universo tende ao máximo. O que isso significa? Toda a matéria tende à desordem. Todo o entorno tende à desordem. A gente viu isso na aula passada. Então, todo movimento, toda transformação energética sempre vai levar à desordem. Para a gente organizar outra vez, tem que haver o quê? Gasto de energia. Tá? Existe uma fórmula, que vocês vão ver isso aqui, em bioquímica. Isso é muito importante dentro das reações bioquímicas. Nós não somos máquinas, né? A gente não é um vagão ou é uma usina hidroelétrica, nós somos organismos vivos. A nossa forma de energia não é energia mecânica ou energia tem energia hidráulica, mas assim, é associada com esse tipo de energia aqui que o nosso corpo transforma. É chamada de energia livre. A energia livre é a energia que é liberada na quebra do fosfato. Quando o fosfato é liberado da adenosina trifosfato, na hora da liberação é liberado essa energia aqui, que é a energia livre. Quando o fosfato é ligado de novo à molécula de adenosina difosfato, formando a adenosina trifosfato, você tem armazenamento e absorção de energia, que é energia livre. Quando o teu fígado pega glicose em excesso do seu sangue e forma o glicogênio e armazena lá no fígado, ele está fazendo o quê? Ele está armazenando energia livre. Porque quando você ficar em jejum ou passar 6 horas sem se alimentar, ele vai ele vai quebrar o glicogênio para liberar, para formar a adenosina trifosfato, que quebrando o fosfato, ela vai liberar energia livre. É dada por ΔG. Por que G? G é o nome do cara que propôs a teoria dessa energia, que foi o primeiro a observar esse tipo de energia dentro dos seres vivos. É a nossa energia vital. G, porque leva em homenagem o nome dele, que é o Gibson. Então, você tem o ΔG, você tem o Gibson aqui, tá? Por isso que é ΔG. O triângulo significa variação. Então, ΔG é a variação de energia livre que tem dentro do nosso organismo. As reações energéticas que ocorrem no nosso organismo, ela pode ser chamada de endorgânica ou exorgânica. Endorgânica, quando você absorve energia, acúmulo de gordura, formação do glicogênio, as plantas quando acumulam amido nas raízes, tudo isso é uma forma de armazenamento de energia. E quando você libera essa energia para gerar lá os fosfatos, a cadeia respiratória, então você tem energia livre sendo liberada ali, ou quando se quebra a gordura. Então você tem as reações exorgânicas, liberação de energia, tá? Essa energia livre do nosso corpo, ela vai obedecer uma regrinha.
ela vai funcionar de acordo com uma regrinha. Então, a energia livre é igual, é diretamente proporcional a quê? A variação de calor dentro do nosso corpo. Entalpia. Delta H é entalpia. Eu já fiz isso com várias turmas. Eu dei uma prova onde o conceito de entropia estava certinho, mas entre parênteses eu coloquei o delta H. Aí eu perdi verdadeiro ou falso. Todo mundo caiu, todo mundo colocou verdadeiro, porque o conceito estava certo. Mas ninguém olhava o delta H, que estava falando de entalpia e não de entropia. Lembra, né? Muita gente que reprovou lembra dessa questão. Eu lembro. Que ela valia muito. Né? Eu sou muito legal, né? Eu me acho. Entenderam? Estão vivos aí? Estão vivos? Estão aí? Sim. Sim. Gostaram desse tipo de questão que cai? Não. Não. Poxa vida, eu achei que você 100 pessoas que gostassem de desafios. Não? Tá bom. Voltando. Essa energia livre, ela depende de circunstâncias que ocorrem no teu organismo, reações. Então, a energia livre, ela está diretamente relacionada a quem? À variação de calor. Porque toda reação envolve liberação de calor. Então, é uma reação que armazena ou libera calor? Então, ela está diretamente proporcional. É diretamente proporcional à variação de entalpia. Menos o tesão. Tesão não é aquilo que vocês estão pensando, tá? O tesão aqui é um T de temperatura, temperatura constante. Por quê? A célula trabalha dentro de uma faixa de temperatura. Então, nós dizemos que os organismos trabalham dentro de uma temperatura constante. Qual que é a faixa de temperatura onde o teu corpo trabalha? Quem trabalha? As proteínas. Se a temperatura for menos ou mais, as proteínas elas sofrem, a estrutura dela vai sofrer um disforme, ela vai desnaturar se for elevada, e aí ela perde a função. Porque a função da proteína está ligada à sua forma, o seu enovelamento. Com o aumento da temperatura, você essas proteínas, essas enzimas, que são proteínas. E se você desenovelar, elas perdem a função. Então, a nossa faixa de temperatura ali, dependendo se você é homem ou mulher, está no período fértil, está grávida ou não, depende aqui, mas nunca vai variar tanto, que é lá em 36, 37 e pouco, né? Graus. Tá? Então, menos a temperatura, que também está diretamente ligado ao grau de entropia. Delta E significa entropia. Olha só, deixa eu lembrar uma coisa para vocês aqui, porque esse é um assunto muito importante. Quando eu falo que é muito importante, é porque ele é muito importante. Lembrando, entalpia não é só variação de calor. A entalpia de um sistema, ele leva em consideração calor, pressão, volume, o quanto aquela substância ocupa dentro de um sistema. Só que dentro de uma célula, a nível intracelular, onde ocorrem as reações do nosso corpo para transformação de energia, a célula está em volta de uma membrana. Essa membrana tem um volume de citoplasma constante. E esse citoplasma exerce uma pressão constante na parede da célula. Então, a pressão e o volume aqui é constante a nível intracelular. Se não for, é porque a tua célula vai sofrer lise, ou ela vai colabar, ou ela vai murchar, na linguagem murchadez. Então, ela murcha, ela vai murchar ou ela vai colabar, ela vai entrar em lise. Mas, em condições normais, então não tem como você medir a entalpia pela pressão ou pelo volume, porque são constantes, não vão variar. Quem vai variar dentro de uma reação química, dentro de uma transformação energética dentro da célula? O calor. Então, o calor é a única forma da gente medir a variação da reação.
Então, você tem a variação de entalpia dada pela variação do conteúdo de calor, porque dentro de um sistema aberto é o que vai variar, porque o resto é constante. Temperatura é constante, pressão é constante e volume constante. Tudo bem? Estou esperando falarem comigo. Sim. Sim, tá. Só uma, entendeu? Tá tudo bem? Sim. Sim. Nenhum homem vai falar Não. comigo? Não. Ai, meu Deus, quem é você? Quem é a não? Não tá tudo bem. Não tá tudo bem? Vai ficar, acredita em mim. No final, sempre fica. Ou pro bem ou pro mal, mas alguma coisa acontece na sua vida. Mais alguém? Nenhum homem vai falar comigo, Emanuel, pelo menos você fale comigo, né? Vai me deixar no vácuo. Tudo bem? Não sou capaz de opinar, professora. Certo. Então tá, vamos voltar. Então você tem aqui a fórmula, uma das fórmulas, né? Essa fórmula eu escolhi para colocar aqui, porque além de vocês verem ela em bioquímica, vocês também precisam entender a dinâmica da vida. Então, essa é uma das fórmulas que podem ser usadas, obedecem à lei da termodinâmica, e é a fórmula como a energia livre ela está associada às nossas funções metabólicas. Então, você tem a variação de entalpia, que é dada pela variação do conteúdo de calor, menos a temperatura constante do organismo, que ela sempre vai trabalhar dentro dessa faixa, vezes a entropia do sistema. Ó, a entropia não está multiplicando aqui, lembra da matemática? Ela está multiplicando. Ela vai passar para cá como dividindo, se você for brincar com essa fórmula. Então, a entropia ela é inversamente proporcional à variação de energia. Então, quanto maior a entropia, menor a energia. Quanto maior o gasto de energia, menor a entropia. Essa é a lei. Se o sistema está dentro da segunda lei, se o sistema tem alta entropia, está tendo o quê? Menos gasto de energia. Ou seja, o seu corpo está trabalhando pouco. Trabalho e movimento está pouco. Se você tem, por quê? Porque a entropia é uma forma de energia incapaz de realizar trabalho. Então, a energia ela é inversamente proporcional à entropia. E olha só, a temperatura, ela multiplica, ela é diretamente associada à entropia de um sistema. Se a temperatura aumentar, você tem um aumento da entropia. E assim vai. Tá? Então, essa é a fórmula. A variação de energia, se eu pedir para vocês justificarem essa fórmula numa questão, como que vocês vão fazer isso? A variação de energia livre, que é a energia usada para realizar trabalho, movimento, ela é influenciada pela variação de calor, porque a transformação energética, ela é acompanhada da liberação ou armazenamento de um conteúdo de calor, menos a temperatura constante desse organismo, vezes a entropia, que é indiretamente proporcional à energia livre. Se você tem baixa entropia, você tem um alto gasto de energia. Entenderam? Foi rápido? Tranquilo. Tranquilo. Mais alguém? Tudo bem? Sim, eu acho. Eu acho. Essa daí tá bem. Não entendi muito bem, não, professora. Não entendeu? Tu Sim, entendeu? como é? Ah, Pode falar. pode falar. Eu não entendi como que a gente iria justificar, assim. Tá. O que que você... sobre o que é essa fórmula? Ela fala sobre o quê? Primeiro você tem que saber o que é ela. O que é ela? Sobre a variação de energia, alguma coisa assim? Variação de energia o quê? Começa com Li e termina com Li. Livre. Muito bem. A variação de energia livre. Que energia livre é essa? Ela vem da onde? Da onde vem a energia livre, gente? Ajudem ela. Vocês têm que ser mais unidos, vocês são muito desunidos. Ajuda, auxilia o outro.
Da onde vem essa variação de energia? Hein, gente? Da onde é essa variação de energia? Da quebra do fosfato. Então, ela é da onde? Da onde ela vem? Da entalpia ou não? Não. As transformações que ocorrem nas transformações energéticas que ocorrem no sistema, no organismo, né? Isso. É a energia provinda das transformações energéticas que ocorrem no nosso organismo. Isso é energia livre. Tá? A gente cria a energia livre? A gente produz energia livre? A gente transforma a energia em energia livre e calor. Então, a energia livre ela vai ser usada para realizar trabalho. Ela vem com toda a potência? Ela vem inteira? Não. Ela é acompanhada. Por que que ela é acompanhada? A energia livre ela vai variar, tá vendo? O triângulo é variação. G não tá. Então, a variação de energia, ou seja, energia positiva ou energia negativa, a energia negativa está associada à liberação de energia, a positiva é de armazenamento de energia. Então, quando você libera energia, ou ela vai variar para reações endorgânicas ou exorgânicas. Então, você tem aqui energia livre variando, você gastando energia, armazenando energia, gastando energia, armazenando energia. Nós somos organismos vivos que armazenam energia livre? Sim, somos. Tá aí a sua barriguinha para comprovar. As gordurinhas do culote para comprovar. Do braço. Até acumulada no teu coração. Então a gente armazena. O fígado também armazena energia, certo? Então é uma forma de energia livre armazenada, é uma energia potencial, né? Que a gente falou sobre isso na primeira aula. É uma energia interna. Lembra da energia interna que a gente falou na primeira aula? A energia interna está associada à energia livre, que ela pode ser de duas formas. Ela pode ser de forma cinética, energia cinética, então é energia. O que é energia cinética? Biofisicamente falando, energia livre realizando trabalho, movimento. O que é energia potencial? É energia livre armazenada nos sistemas, ou nas células adiposas, ou nas células dos hepatócitos, lá nos hepatócitos, as células do fígado. Certo? Conseguiram entender a energia livre? Então, se eu pedir biofisicamente para vocês falarem de energia interna, onde ela está, a que nível ela está, nível molecular, nível celular, tá? Então, eu caí? Foi só uma mensagem do além, é do além. Então, o que acontece? Essa energia, ela não está pura, ela não é pura. Ela é acompanhada das circunstâncias do nosso organismo. Ou seja, toda vez que essa energia livre ela fosse quebrada ou ela fosse armazenada, ela vai estar acompanhada de quem? De quem? De um conteúdo de quê? Começa com K e termina com lor. Calor, de um conteúdo de calor. Por que essa transformação energética vai estar acompanhada desse conteúdo de calor? Por causa do atrito que as moléculas vão exercer quando elas estão transformando energia livre. Então, você tem esse conteúdo de calor no sistema, que ele pode ser liberado ou armazenado junto com essa energia. Além disso, a energia livre depende também da temperatura do teu corpo. Porque essa temperatura vai influenciar diretamente a entropia do seu sistema. Nós temos entropia no nosso sistema, só que ela é diminuída. Ela é menos, né? Porque se ela for mais, tem a doença. Então, qual que é a forma de você justificar essa fórmula? É uma fórmula que expressa a transformação e a variação de energia livre, que é a energia interna, que pode ser armazenada, ou seja, ser apresentada de forma em energia potencial, ou pode ser usada para realizar trabalho em forma de energia cinética.
Essa energia é acompanhada da variação do conteúdo de calor dela, diretamente acompanhada no conteúdo de calor, porque se você estiver transformando energia, liberando energia, você está liberando um conteúdo de calor, e se você estiver armazenando energia, você vai armazenar esse conteúdo de calor. Tá? E ela também é acompanhada da temperatura, porque as proteínas, para elas poderem trabalhar, elas precisam trabalhar dentro de uma faixa constante de temperatura, vezes o grau de entropia, a variação de entropia do nosso sistema. Quanto maior a energia gasta, menor vai ser a entropia do sistema. Quanto menor a entropia do sistema, maior a entropia do sistema, menor é a energia gasta nas reações. Então, é mais ou menos, não, é isso que essa fórmula ela fala. Ela mostra que a energia livre está acompanhada de certas circunstâncias. E não se esqueçam que a entalpia, ela é calculada dentro dos sistemas vivos como variação do conteúdo de calor. Mas no sistema fechado, eles vão levar outras características em consideração, como o volume, a temperatura e a pressão. Se vocês forem falar de entalpia na física, nunca tu vai poder falar só sobre o calor, tá? Só um pouquinho. A Erison, eu tô no meio da aula, tá? Daqui a pouco eu te retorno, tá bom? Só um pouquinho. Então, é isso. Então, a variação de energia depende da variação do conteúdo de calor e da variação no grau de desordem, ou entropia. É assim que se justifica. Mas, geralmente, quando eu pedir para vocês justificarem, eu vou querer que vocês acrescentem dentro de um sistema vivo, dentro de um sistema metabólico. As coisas não são tão simples, né? Tá? Certo? Então, quais são os dois componentes da variação de energia livre do nosso corpo? A entalpia. Quanto mais calor for liberado, mais favorável é a reação. Ou seja, quanto mais calor for liberado, mais espontânea também é a reação. Certo? E a entropia, quanto maior for o aumento das desordens, mais favorável é a reação. Então, quanto maior o grau de calor e maior a entropia, menor é a energia. Gasta e mais favorável é a reação. Tá? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Não. Não? Certo? Alguém já desistiu? Só desistiu mesmo, tá escutando a aula porque precisa, ou sei lá, botou de musiquinha de fundo? Alguém já desistiu? Quase. Ai, meu Deus, credo. Não, vocês têm que ser alunos fortes, né? E tentar vencer. Então, nós estamos aqui no planeta evitando o equilíbrio energético. Vida com equilíbrio energético é igual à morte. Então, quando o ΔG é igual a zero, é porque nós estamos morrendo, ou já morremos, né? Então, quando a gente fala, lembra lá na outra aula, quando eu coloquei, equilíbrio energético é igual a ΔG, ou seja, ele é espontâneo, a energia sempre vai fluir da onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, até ela entrar em equilíbrio com o entorno. Isso é espontâneo. O universo tende a desordem. Então, o gasto de energia é zero. Mas os processos vitais, eles estão longe do equilíbrio. Nós somos um sistema estacionário, ou seja, um sistema constante. Nós realizamos atividades metabólicas que envolvem gasto de energia para manter o funcionamento do nosso sistema. E sempre obedecendo a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, olha só que, por exemplo, nós usamos a segunda lei da termodinâmica, ou seja, os movimentos espontâneos sem gasto de energia, no nosso metabolismo também. Então, vamos lá, por exemplo, nas trocas gasosas. Você tem o ar que está mais concentrado, que tem uma pressão maior lá no ar, entra pela sua cavidade nasal, e aí lá nos seus alvéolos pulmonares, você vai ter um excesso de oxigênio com maior concentração do que lá no meio, dentro dos vasos, lá nas células sanguíneas ou dentro dos vasos. Então, o oxigênio vai passar por difusão, onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Isso aqui obedece à segunda lei da termodinâmica.
é espontâneo e não ocorre gasto de energia. Então, você não respira com gasto de energia. Agora, para você respirar uma quantidade de oxigênio suficiente para aumentar os seus alvéolos pulmonares, você precisa do diafragma. O diafragma é um músculo. Então, ele contrai e contrai e se descontrai. Isso significa o quê? Significa que ele precisa de ATP. Então, você expande os seus pulmões para a respiração através de uma musculatura também, né? Que controla lá a entrada e a saída. Mas não significa, quando você está dormindo, a musculatura trabalha pouco. Então, você diminui o teu metabolismo para dormir, descansar e consumir menos energia. Mas a contração muscular está lá. Mas as trocas gasosas ocorrem obedecendo a segunda lei da termodinâmica, aonde, de forma espontânea e sem gasto de energia. Então, o oxigênio entra nos eritrócitos aqui, nas células sanguíneas. Só que, olha só, o oxigênio, ele é extremamente insolúvel em líquido. Ele é um gás, né? Ele precisa ser misto. A gente vai entrar em misturas e vai entender isso, mas ele precisa ser misturado aqui, é líquido aqui, né? Aqui tem um líquido aqui para não colar, não ferir o alvéolo, mas ele está aqui num vácuo. Então, ele precisa entrar onde é líquido, é uma mistura aqui. Só que o oxigênio, ele escapa. É um gás que não consegue se misturar, ele acaba escapando. Então, você tem o ferro aqui dentro dos eritrócitos, e esse ferro é quem vai segurar o oxigênio, formando aqui uma ligação entre o oxigênio. Aqui tem uma proteína, que é a hemoglobina tem um ferro, e esse ferro quem vai captar o oxigênio vai transportar ele até as células. E aí, quando ele chega lá na célula, ele tem mais oxigênio aqui dentro do eritrócito e menos lá dentro da célula. Então, o que acontece? Uma reação onde a hemoglobina perde a afinidade com o oxigênio e ele é liberado dentro da célula e ele vai ser captado por uma outra proteína para poder realizar as reações. Ele não fica solto. Ele sempre está associado a uma proteína que vai auxiliar nas reações das funções. Já o gás carbônico, ele também vai para a hemoglobina, lá nas células onde já foram realizadas as trocas gasosas, e ele é transportado para fora. Mas ele também, o gás carbônico também sai nos vasos, né? Ele é liberado nos vasos. Por ele ser um pouco mais solúvel do que o oxigênio, ele vai saindo por etapas, né? Até alcançar os alvéolos, ele vai sair do vaso onde ele está mais concentrado para os alvéolos onde ele está menos concentrado, e aí ele vai ser liberado na expiração. Expiração. E assim a gente tem aqui a segunda lei da termodinâmica, nas trocas gasosas. Certo? Um exemplo, né? Na prova, qualquer. Também isso vai acontecer dentro lá das células vegetais, né? Lá nas células vegetais também, o movimento da entrada e da saída da água vai acontecer espontaneamente. Certo? Então, você tem as estruturas celulares da folha, que elas vão abrir ou vão fechar de acordo com a turgente, ou seja, a entrada e a saída de água. E isso acontece por difusão. Acontece também por osmose. A água vai sair da onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Isso ocorre de forma espontânea. Tá? Alguma pergunta aqui? Precisa de gasto de energia para pegar o oxigênio e colocar aqui dentro? Não. Ele vai sair e vai entrar de forma espontânea. É um exemplo de forma de transporte espontâneo. Tudo bem? Vocês estão vivos aí? Estamos. Mais ou menos. Tá viva, tá falando? Tô brincando. Olha só esse exemplo. A variação da entropia na combustão da glicose. O que é a combustão da glicose? Como varia o grau de desordem? Olha só. Tem entropia aqui nessas reações espontâneas? Tem, né? Tem gás, né? Só que essa entropia, ela está sendo o quê? Captada por sistemas organizados.
ferro, a hemoglobina, que tem um ferro bem dentro do seu sítio ativo que vai captar e vai transportar. Tá? Então, o sistema lidar com a entropia de alguma forma, ou de forma espontânea, ou com gasto de energia. E aí você tem aqui como a variação de entropia ela vai ocorrer, ou seja, na quebra da glicose para transformação de energia. Então, aqui você tem a glicose mais o oxigênio. A glicose ela vai ser obtida do alimento, da alimentação. Então, você tem a glicose aqui toda organizadinha. Um monômero aqui do amido, do teu alimento, e você tem o gás oxigênio, entrou dentro do seu sistema aqui. Certo? Então, o que vai acontecer? Tu tem organizado aqui 7 moléculas. Quando essa glicose for quebrada em gás carbônico e água, liberando energia, você vai ter o quê? Energia desorganizada. O gás carbônico é desorganizado e a água líquida também. Ela tem um grau de entropia maior do que os sistemas as estruturas mais organizadas. Certo? Então, aqui só mostrando mais ou menos como as moléculas de água estão organizadas de acordo com o aumento do calor, né? Então, dentro de um sistema, quando há transformação de energia, há aumento na liberação, então, há aumento da entropia do sistema, e essa entropia é liberada por Essa é a variação de entropia dentro de um sistema. E esse processo é quem vai liberar energia, realizar movimento e trabalho. Aqui é só para mostrar na água como você tem o gelo, que está com as pontes de hidrogênio extremamente organizadas. Cada molécula de água consegue se ligar a 4 outras moléculas de água, formando a estrutura sólida, organizada. Quando você começa a injetar temperatura, ou seja, quando você começa a injetar calor no sistema, essas moléculas começam a se movimentar, colidir uma com as outras, gerando mais atrito, e aí você só tem o quê? As pontes de hidrogênio aqui quebrando e voltando, água líquida. Mas se você injetar mais calor no sistema, mais calor de conteúdo de calor no sistema, o que vai acontecer? Você tem um vapor, aí você forma o quê? Um aumento da entropia. Isso ocorre de forma espontânea. Não tem gasto de energia nisso daqui. Agora, para pegar o vapor e condensar ele, transformar em líquido de novo, você precisa de uma máquina, então tem gasto de energia. Para pegar água líquida e transformar ela no sólida, em gelos, porque precisa colocar numa geladeira, então você precisa de energia. Tá? Então, a energia do nosso organismo, ela é transformada através do trabalho biológico. E a nossa energia, ela principalmente ocorre a nível molecular. Isso tem que ficar bem claro. Você transforma a energia a nível intracelular, a nível molecular, tá? E isso está associado ao trabalho biológico, ou seja, todos os seus órgãos, tecidos e células vão trabalhar para transformar a energia a nível molecular. Então, você tem o trabalho mecânico, o movimento, a gente vai ver isso bem direitinho. Dentro desse trabalho mecânico, você vai envolver todas as estruturas em conjuntos. Essas estruturas em conjuntos, elas vão ser formadas com estruturas especializadas, células especializadas que proporcionam esse movimento mecânico do corpo, que é a nossa musculatura, as células dos ossos, elas são especializadas para aguentar impacto, para acoplar e resistir à musculatura no corpo, para com que auxilie o corpo a se movimentar. Só que essas estruturas especializadas, elas dependem de energia que vem a nível molecular. Tanto essas estruturas vão sofrer atrito, calor. Essas estruturas vão sofrer atrito, libera calor. E essas estruturas também sofrem atrito e libera calor. Uma é interdependente da outra. Então, a gente inicia a nível molecular, transportando energia, transformando energia para as estruturas especializadas, que em conjunto vão realizar o nosso trabalho mecânico, ou seja, o movimento da vida. Não é lindo isso? Até me emocionei agora. É muito lindo isso. Vocês não acham? Claro que os processos que envolvem isso são complicados, né? Mas é complicado porque a gente complica na nossa mente. Mas
Se você for ver, é simples. Ah, professora, é esse monte de nome, né? GO da S Paz. Só um pouquinho, gente. Oi. É porque às vezes os meus filhos lá de casa ligam, então eu tenho que ver se são os meus filhos. Se tá... Meu filho ainda não arrancou um pedaço da minha filha, entendeu? Que nem ontem ele mordeu a bunda dela e ficou uma coisa muito feia. Então eu tenho sempre que estar ligada no telefone por isso. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Ah, professora, mas tem esses nomes estranhos e tal. E daí? Não tem gente que dá nome no filho de Astrogildo? Então é só se acostumar com os nomes e com as funções metabólicas que isso aqui, né, influencia. E aí, nós vamos para a nossa atividade. Alguma pergunta aqui? Alô, vocês estão aí? Alô? Estamos. Opa, Não é emocionante isso daqui? Professor, é muito. desesperador. É mesmo. Vontade de chorar é grande. Ué, quando a gente ama alguém ou se apaixona, a gente não tem vontade de chorar o tempo todo, mas ao mesmo tempo não é bom? Então é isso. O importante é tá influenciando vocês. Quando você entra naquela fase apática, que você não está nem aí para o que está falando, aí que é perigoso. Você está falando, e a pessoa nem se desespera. Significa que a pessoa já desistiu, entendeu? Ela tá só esperando ou o motor sair correndo. Mas enquanto vocês estão desesperados, para mim já está maravilhosamente bem, tá? Aí a gente vai entrar aqui para a atividade. Deixa eu ver. São só essas aqui. Eu já vou explicar essa atividade aqui agora, porque muitos vocês já fizeram, entendeu? Então eu vou pular algumas, porque já está dentro do trabalho que vocês já entregaram. Então, ó, criar uma engrenagem termodinâmica usando a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Essas vocês não precisam fazer. Peraí, mas vocês criaram essa engrenagem? Criaram, vocês deram um exemplo de um sistema, não foi isso? Na atividade? Não foi? Colocando a primeira e a segunda lei. Então, essa primeira atividade aqui, ela já está feita. Agora, essa aqui não. Use os termos entropia e energia livre e associe a um exemplo de sistema biológico. Vocês vão pegar um sistema biológico e vão associar o termo, né? Vocês vão identificar, dentro daquela formulazinha lá que a gente já falou sobre isso, vocês vão associar com a entropia do sistema. Por exemplo, eu vou falar sobre o sistema respiratório, sobre os alvéolos pulmonares. Então, dentro dos alvéolos pulmonares, você tem a entropia do sistema. O que é a entropia do sistema dentro desses alvéolos pulmonares? Aonde está concentrada a entalpia, a energia livre ali? E aí você vai associar um exemplo desse funcionamento desse sistema. E aí vocês vão discutir entre si. Não há doença de exemplos de uma patologia que tem aqui na entropia. Isso aqui eu vou pedir que vocês usem o Wikipedia. Eu quero que vocês entrem no Wikipedia e aí eu quero que vocês encontrem uma doença lá no Wikipedia. Wikipedia, sabe? A Wikipedia, a página do Wikipedia. Sabem? É simples. Entre no Wikipedia, pesquise sobre qualquer doença. Qualquer doença. Dentro do que fala de doença dentro do Wikipedia, vocês peguem o exemplo dessa patologia e discute. Não há doença, há entropia, explicando qual é o processo que aquela doença desencadeia dentro de um sistema que gera entropia. Aí vocês vão ter que usar, claro, né, o conteúdos para explicar isso, não só o Wikipedia, né? Vou ter que usar as bases biofísicas para escrever isso daqui. Alguém não entendeu a atividade? Quer perguntar? Eu vou saindo daqui. Alguém? Gente? Ninguém quer falar comigo? Vocês estão me odiando hoje, Por favor, eu sou até que legal lá no fundo. Entenderam? Então, eu vou pegar... Sim, professora. Eu vou pegar essa aula de PowerPoint, vou colocar lá na página já de vocês,
essa aula aqui, aí as questões já vão estar na aula lá no final, ou vocês preferem que eu atividade coloque a questão? Ou vocês preferem, pode deixar nos slides? Quem não quer Tanto falar, faz. digita. Tanto faz, tá. Eu vou colocar na atividade, porque tem gente, menos da metade de vocês estão assistindo a aula, entendeu? Vou colocar a atividade na sala para essas pessoas que faltaram, tá? A gente termina por aqui termodinâmica dentro dessa atividade, tá? Então, o certo era eu passar uma provinha, mas eu vou acumular mais um conteúdo para a gente poder fazer a provinha associada a esse conteúdo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não entendeu? Vou parar. Professora, a senhora Já pode chorar. Já. Evelyn.